Vamos falar um pouquinho hoje sobre uma mulher que é esposa e é livre. Por que eu usei esse termo esposa livre? Porque eu escuto muito as pessoas dizerem, porque, quando eu era solteira e podia fazer isso, porque agora depois a gente vive em função do marido. E muitas vezes a gente acaba trazendo esse peso de não ser livre para os nossos casamentos. Então eu quero conversar com vocês como a gente conseguir olhar o nosso casamento com liberdade. Como a gente conseguir olhar o nosso casamento com não é liberdade, com muita liberdade. Porque eu acredito que, segundo o coração de Deus, o nosso casamento, o nosso lar, devia ser o lugar onde a gente fosse mais livre. Oi, Gi! Oi, Roberta! Deveria ser o lugar onde a gente é mais livre, onde a gente é mais à vontade, onde é o lugar mais seguro do mundo. E por que muitas vezes a gente vê os nossos casamentos como algo que não traz tudo isso, né? Esses dias eu tava vendo eu leio muitas coisas, tenho lido muitas coisas sobre isso. Porque meu marido o dia inteiro em casa é insuportável. Porque, enfim, um monte de coisas que a gente escuta e que a gente fala e que tantas vezes elas não fazem sentido, porque eu vejo que é o sonho de Deus para um casamento. Então eu quero que a gente pare um pouquinho para pensar e conversar como ser livre num casamento. Às vezes a gente acha, porque as nossas privações, porque ele não me deixa fazer nada, porque quando eu tinha o meu dinheiro eu podia comprar. E assim a gente vai deixando esse sentimento crescer em relação à nossa falta de liberdade por conta, muitas vezes, de um posicionamento nosso. Então uma esposa livre é uma esposa feliz. Uma esposa livre é uma esposa feliz. E ninguém merece ter uma esposa triste do lado. Marido nenhum merece. E a gente não merece ser uma mulher triste. Então eu queria que a gente começasse a pensar um pouquinho sobre o que é ser livre no casamento. E eu vou contar pra vocês um episódio do meu casamento que me libertou, né? Eu sou filha de uma mãe extremamente virtuosa, uma mulher maravilhosa, uma esposa, cuida, faz tudo, mima até meu pai demais, depois que ele, começou. Mas meu pai não fazia nada dentro de casa, minha mãe sempre foi muito virtuosa, muito prendada, sempre se preocupou com tudo. E ela era muito assim. Até hoje ela é. Mas o que aconteceu? Teve um episódio no meu casamento que o meu marido não deixou eu arrumar a mala dele. Nós íamos viajar e minha mãe sempre arrumou a mala do meu pai, arruma até hoje. E eu tinha que arrumar a mala do meu marido, porque eu era uma esposa serva. Eu queria dizer que eu queria cuidar dele. E eu quis arrumar a mala do meu marido. Eu separei as roupas pra ele dar uma olhada e, me achando. Gente, ele pegou as roupas que eu separei, ele botou no armário e pegou novas roupas. E aquilo foi uma DR, explodiu no meu coração que eu não podia cuidar dele, que eu não era útil para servir ele, que aquilo era uma baita de uma viagem e não sei o que. E comecei assim, ele não precisava de mim para nada, aí me vitimizei, mas ao mesmo tempo era uma angústia do meu coração. E o meu marido olha para mim e fala assim, amor, eu preciso de você por um monte de coisas, mas não para arrumar minha mala. E aquilo me libertou. Foi lá no início, Daí eu passei por um período de aversão, então se vira, não quero cuidar de você, o problema é seu. E por muito tempo eu fui muito omissa nessa questão do cuidado da casa, com ele, das coisas, porque ele faz tudo muito bem, Ele tem um perfil comportamental bem metódico. Então tudo ele consegue desenvolver um método, ele faz tudo muito rápido, tudo com excelência. Ele é um excelente cozinheiro, ele gosta de cozinhar. Então, por muito tempo, por muitos anos, eu me omiti nessa parte. Ou seja, eu fazia, mas se eu não fizesse, eu sabia que ele ia fazer também. E o que aconteceu? Quando eu comecei com esse processo todo de pensar o que eu sonhava para o meu casamento de verdade, o que eu desejava para o meu marido de verdade, eu comecei a entender que aquele modelo de esposa que eu tinha não era o modelo de esposa para o meu marido. Não era. O meu marido, ele gosta das coisas no controle dele. Então, se eu fizer a mala dele, ele não vai saber onde é que estão as coisas e ele vai ter que desorganizar, porque eu não vou saber montar a mala no sistema que ele gosta. Então, ele vai se estressar lá. Então, ele já diz, não precisa montar a minha mala. Se eu guardar a roupa dele, eu não vou seguir a sequência. Então, eu não guardo e tá tudo bem.
Isso não vai me fazer melhor ou pior esposa. Mas o que eu quero dizer sobre a liberdade no casamento? A gente precisa olhar o nosso marido, olhar nosso futuro marido, né? Como alguém que a gente vai servir. O que liberta num casamento é a nossa capacidade de servir, de entender o outro e servir na necessidade dele. E o que aconteceu? Eu comecei, desde que a gente veio embora, eu fico mais tempo dentro de casa, e eu comecei a preparar coisas diferentes para que esteja pronto. Ele gosta de cozinhar. Eu tento preparar que os ingredientes sempre estejam à disposição. A gente organizar para que tudo esteja à disposição. Eu sei que ele não gosta de cozinhar na pia bagunçada. Então o que eu faço? Se ele vai cozinhar, eu tento deixar a pia limpa para que ele cozinhe com tranquilidade. Porque isso é o meu servir para ele. Então eu tenho que aprender a servir o meu marido naquilo que é especial para ele, não para mim, para ele. Vou supor, ontem a gente jantou, né? Se seguir aqui, a gente jantou junto, enfim. Eu não tinha cliente ontem à noite, a gente fez um jantar que a gente gosta para nós dois. E eu arrumei a mesa bem linda, ele trouxe a tigela de queijos, com os queijos todos no saquinho, assim, tudo só colocado. Quando ele viu a mesa bonita, ele já tirou, cortou, arrumou a tábua e deixou bonito. Entende? Porque eu tomei a iniciativa de deixar bonito. Então, o que eu quero dizer para vocês? A liberdade é a gente olhar para o outro e conhecer ele e entender como eu, Dani, como eu, esposa, posso servir o meu marido. Não é como eu quero, ou talvez como eu vivi, trazendo a bagagem da minha casa, como a minha mãe servia. Minha mãe é um modelo para mim de mulher. Eu não posso trazer isso, eu tenho que entender como o meu marido quer ser servido. Eu sempre, para quem é minha coach, eu falo que eu não tenho muito apego com o chão, porque eu sou míope, eu não enxergo muita sujeira no chão, eu não gosto da bagunça grande. E o meu marido tem um apego com o chão, ele não gosta do chão sujo porque ele gosta de andar de pé descalço. Então se gruda um negócio na meia dele, ele já não gosta muito. Então o que eu faço? Chega umas 6h30 e eu passo o aspirador na área comum, nos meios, assim, para quando ele chega estar organizado. Porque o meu papel é estar aqui para servir ele no que é bom para ele, não no que é bom para mim. Por quantas vezes, tantas vezes que eu sofri por tentar servir ele no que eu achava e não no que era importante para mim. Não no que era importante para ele, mas o que era importante para mim. Aí não é serviço, entende? Não é serviço. Não é você servir, é você fazer pro outro sem esperar nada em troca. O conceito de servir é esse. Ele pode não perceber, mas eu faço porque eu amo ele. Então eu quero que vocês entendam que a liberdade está em você olhar para o outro e servir o outro. Outra coisa que traz liberdade é a submissão. Gente, submissão é bíblico, não é opcional. Então se você crê em Deus, você precisa ser submissa. Agora, existem várias discrepâncias sobre o conceito de submissa, mas quanto melhor a gente é como mulher, mais homem ele vai ser e mais fácil ser submissa. Eu sou uma pessoa, o meu perfil comportamental é D, altíssimo D. Eu sou extremamente dominante, eu sou a do comando, eu sou a da ordem, eu sou a que sempre quer fazer as coisas, eu tenho que dar as ordens, eu tenho que fazer assim, eu explodo, né? Eu sou fogo e eu queimo o tempo inteiro. E a minha mãe sempre brinca, filha, eu não entendo como no seu casamento você se transformou pela graça de Deus. Porque eu não tenho necessidade nenhuma de comandar no meu casamento. Nenhuma. Por quê? Por que eu entendo que isso aconteceu? Primeiro porque eu coloquei o coração diante de Deus e falei, Deus, ou tu muda ou vai ser muito difícil eu cumprir. Essa foi a primeira coisa. Desde antes de casar, eu coloquei muito o coração diante de Deus. E Deus me deu um marido extremamente metódico, mas que me ganha na excelência. Então ele não grita mais alto que eu, a gente não entra numa competição, até porque ele é estável, ele raramente vai me chamar para uma DR. Isso no início também me dificultava muito. Meu marido não vai me chamar para uma DR, tá tudo bem, a gente não vai. Se eu esperar meu marido, a gente nunca vai discutir a relação, porque não é dele. Ele não gosta de discutir com nada, então não é dele. Então, eu tive que me acalmar para ganhar o coração dele. Porque se eu chegar toda estressada discutindo a relação, ele vai olhar para mim, vai olhar bem assim e vai dizer, sabia que eu te amo? Aí eu vou falar o quê? Vou ficar brava porque ele não discutiu? Ele tá certo, eu tô errada. Então, isso me fez amadurecer, porque Deus me deu um homem que me ganha. Ah, Dani, mas é que o Cris... Não, gente, não é que o Cris, ele é ótimo, né? Eu já disse pra vocês que eu sou casado com um homem extraordinário. Só que o ótimo dele fui eu que consegui ver.
Porque ele é extremamente controlador, ele é muito controlador, extremamente não, mas ele é muito controlador, ele é muito metódico, tudo ele tem um jeito, mas tem lutas que eu decidi não lutar. E isso liberta. Liberta quando você sabe que você não vai lutar aquela luta. Vamos supor, o Cris é excelente, ele é ótimo, mas quantas mulheres não escolheram as panelas da cozinha? Eu não escolhi as panelas da cozinha, porque ele tinha uma técnica para escolher as panelas e eu falei, ok, tá tudo bem, né? Então, quantas mulheres talvez não escolheram, iam ficar bravas por não escolher as cortinas da casa? Ok, eu não vou entrar nessa luta, essa batalha eu não quero lutar. Eu dou opinião, gente, não, ele escolhe tudo bem. Mas ele tem uma opinião muito forte em tudo que a gente escolhe, móveis, cortina, coisa de casa, ele tem uma opinião muito forte. E eu tenho que abrir mão daqui. Eu decidi abrir mão porque eu não vou lutar essa luta. Hoje minha casa é o equilíbrio de nós dois. Eu sou extremamente romantiquinha em casa e ele é extremamente moderno. Então, para ele ser tudo reto, preto, com detalhes bem reto. E eu já gostaria tudo assim, né? Tudo mais fofinho, assim, sabe? Tudo mais fofinho. E a gente acha o equilíbrio porque ele tem opinião. Mas por que eu digo isso? Porque a liberdade traz em não decidir e escolher a batalha que eu quero lutar. A escolher, Gi, essa frase que eu trouxe pra minha vida me liberta. Eu vou escolher as lutas que eu quero lutar. As batalhas que eu vou lutar são escolhas minhas, não adianta depois eu achar ruim, ou, né, porque, não, eu decidi lutar por isso ou não decidi. É a mesma coisa no restaurante. Se ele me chama pra jantar, eu já vou saber mais ou menos onde é que eu quero ir. Eu dou pra ele a decisão, porque eu não vou lutar e isso faz parte do macho alfa, o macho dele. Né? Quando a gente entende, esse ano também uma outra coisa que foi muito interessante, desde que eu fiz o curso do Ítalo Marcilli, eu comecei a estudar um monte de antropologia dos seres, da criança, do homem, da mulher. E isso é uma coisa que se perdeu, né? Quando mandaram estudar filosofia, quando mandaram a gente estudar essas coisas lá na escola, a gente achava um ruim que não ia usar pra nada. Santa ignorância. A gente tinha que usar pra tudo, porque muitas vezes a gente não entende qual é o aporte, o que o homem nasceu pra fazer. O homem nasceu pra ser provedor. Ponto. Quando a gente tira dele essa capacidade, a gente mutila ele. Então, muitas vezes a gente quer entrar numa discussão, a gente quer entrar numa competição. Ah, não, eu vou trabalhar, porque se depender do salário dele, a gente nunca vai viajar. Pelo amor de Deus, não falem isso. Não externalizem isso. Você pode trabalhar e pode ganhar muito mais que ele, tá tudo bem. Só que não tem que ser porque ele não faz. Entende? Porque talvez Deus chamou ele para uma outra coisa e tá tudo bem. Então tem coisas que a gente tem que pensar, se quem já é casada, em mudar a nossa posição, mas tem coisas que a gente tem que pensar, né, quem não é casada, em como a gente entrar nesse novo jeito. Porque uma coisa a gente não pode deixar. A gente não pode deixar que o negócio tome uma proporção que não seja sustentável. E não adianta a gente querer que eles mudem, né? Se você quer que o mundo mude, comece por você a mudança. Isso é batata. Talvez uma das frases que a gente devia tatuar, né? Não tatuar não, mas tipo, devia ser tatuada na nossa mente. Porque se a gente quer mudar, a gente precisa mudar. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Qual é o papel do seu homem dentro de casa? Como é que o seu homem gosta e precisa ser servido? Como você tem servido o seu macho? Né? Qual é a fundação dele? Outra coisa, gente, o cuidado material e da ordem é nosso. É nosso, mulher. Deus nos chamou para isso. Ah, o meu marido faz extremamente bem, glória a Deus. O meu também faz. Mas Deus me chamou para isso, né? A ordem da casa, a ordem... Ah, mas é que mulher, a ordem das crianças foi dada a nós. A ele foi dado o poder de provisão. Ele já bate uma batalha gigante para trazer o sustento para casa. Ah, ele não pode ajudar? É claro que ele vai ajudar. Deus deu para ele a responsabilidade de pai. Mas a ordem, a organização das crianças é nossa. E eu vou dizer para vocês, quando a gente assume, a vida muda. A vida muda. Deus, assim, ó, derrama uma bênção sobrenatural sobre a nossa família. Então não fica numa competição. Ele não quer competir com você. Ele não pode competir com você. Então não tenta mostrar para ele o melhor caminho. Não tenta, não vai dar certo. Não escolha essas batalhas. Escolha batalhas que te aproximem dele. Sirva ele, esteja disposta para ele.
né? Aí você vai pensar assim, mas Dani, servir o tempo inteiro e o amor próprio, quanto mais tu serve, mais tu te ama, gente, isso é óbvio. Quanto tu te serve de coração, o teu amor próprio vai crescendo, porque trabalha o nosso senso de utilidade, e esse é um senso que a gente tem lá desde os 8 anos. Então serve, não se preocupa com o que você serve, não enche o saco, né? E ninguém me deve nada. Quando a gente serve, o nosso amor próprio cresce automaticamente, tá? Não se preocupa com o seu amor próprio, que Deus vai se encarregar de encher. Mas a gente precisa servir. Quando entendemos que o nosso primeiro papel no mundo é servir Ele, liberta. Liberta. Porque daí começa, porque aqui, ó, tô eu lavando louça de novo. Mas qual é o meu papel primeiro no mundo? É servir. Quando a gente cumprir o que Deus pede, todas as outras coisas nos são acrescentadas. E aí eu quero dividir com vocês que a gente precisa muito claro ter a consciência dos nossos papéis, escolher as nossas batalhas e servir. E servir. É muito difícil isso. Talvez seu marido não goste de ser servido. Talvez você vai me dizer, mas Dani, se eu servir, eu só vou fazer isso da vida. Quando você servir com amor, ele vai começar a retribuir o seu amor. A gente muitas vezes tem que ter uma ação silenciosa. E eu também, assim, ó, gente, não vamos baixar a expectativa de achar que você vai servir 3, 4 dias e vai mudar a vida. Não! Quando ele começar, olha, eu aqui em casa tive uma percepção um pouco diferente, vou dizer pra vocês. Eu comecei a servir ele com mais intensidade e eu percebi que as coisas sobraram mais pra mim. Mas isso me fez cair uma ficha importantíssima e gigantesca. Talvez o que eu achava que ele fazia com tanta facilidade, ele não fazia com facilidade. Ele fazia porque eu estava sendo omissa, porque eu não estava cumprindo o meu papel e ele fazia. Porque hoje que eu tô mais disposta a fazer mais, muitas vezes eu acho que ele faz menos. Mas isso foi extraordinário para perceber que muitas vezes essa questão dessa expansão dele de fazer, de acontecer, de realizar, não era porque ele gostava, mas era porque eu estava sendo omissa, né? Que nem ele fala, um dia ele comentou, eu gosto do chão limpo e eu vou limpar o chão, eu não vou... E ele nunca vai me pedir para fazer, isso raramente acontece em pedir para fazer, ele faz. Só que hoje eu percebo que tudo que ele faz, tantas vezes, foi por causa que eu não fiz. Então eu quero te convidar a avaliar, nossa, metade da live só eu falei, já vai dar outra live, né? Características de uma esposa. Tem mais 10 pontos que é características de uma esposa que vai ficar para a próxima live. Mas eu quero que você entenda e perceba aí, né? E analise como é o seu marido, como você pode servi-lo com excelência, né? Isso serve pra gente, filho, tudo, mas aqui é do fato é o marido. Como você pode servir com excelência. Quais são as batalhas que você vai decidir lutar no seu relacionamento com ele? Quais são as batalhas todo dia? Eu vou decidir lutar, brigar pelo chão sujo? Eu vou decidir brigar pela televisão? Quais são as batalhas que você vai decidir lutar? E quando a gente entende que o nosso papel é servir, isso liberta. E não se preocupa que logo ele vai ter... Se a gente for a melhor esposa, a gente vai ter o melhor marido, né? A gente falou isso na live passada e eu quero dizer pra vocês que quando a gente tá disposta a ser a melhor esposa, a gente vai ter o melhor marido. Talvez o teu marido não teve um referencial de pai que fosse ali, que trouxesse a provisão, que fosse o comandante da casa. Não teve, e você vai ajudar ele, né? Eu preciso que você tome essa decisão. Eu preciso que você resolva isso. Eu preciso que você faça isso. E você vai ajudar. Porque como ferro com ferro se afia, e sim o homem é o seu amigo. Não adianta a gente casar com o nosso melhor amigo, cantar pra todo mundo e não tá disposto a afiar o machado dele, né? Então eu quero te desafiar. Servir com amor sem esperar nada em troca. Ser submissa, vocês não têm noção quanto essa segurança liberta. Quem aqui é submissa e tem o privilégio de ter um marido que assume, isso é libertador, essa segurança libertadora, essa nossa principal, isso é o que a gente mais precisa, dessa segurança. Então, vamos servir sem esperar nada em troca, vamos entender, observar e olhar como servir o nosso marido para que seja bom para ele e não para nós. Escolha as suas batalhas, escolha as batalhas que você vai lutar no dia a dia, isso é libertador. Você dizer, essa batalha eu não quero. Não, isso eu decidi que eu não vou e não tá tudo bem. Então isso é libertador também. Certo, gente? Eu espero ter contribuído com vocês e que realmente a gente escolha a partir de hoje as batalhas que a gente vai lutar para que realmente a gente seja livre dentro dos nossos casamentos e consequentemente nas nossas vidas, certo? E lembre, o controle é dele, Deus deu para ele. E se a gente não fizer bem o nosso papel,
Deus vai cobrar da gente. E se ele não tiver o controle como Deus pede para ele, como sacerdote do lar, Deus vai cobrar dele. Então faça a sua parte, entregue a dele para ele. Beijo no coração. Que Deus abençoe vocês demais. Quem tá começando o dia, um dia extraordinário na presença do Pai. Quem já tá aqui, que nem nós na Europa, que já estamos na metade do dia, né? Que Deus nos dê segurança e tranquilidade para a administração dos nossos filhos na parte da tarde ainda. E que realmente seja um tempo especial. Se você gostou da live, compartilha com as amigas, chama as amigas para que a gente realmente consiga espalhar o que Deus pode fazer através de nós e através dos nossos casamentos. Beijo no coração, obrigado por quem ficou aqui, que Deus abençoe vocês extraordinariamente. Beijos, tchau, tchau!